A Bíblia diz que começou a ter uma desavença entre Sarai e a sua empregada, a sua serva. E de repente, o seu filho também começou a ter uma situação que foi preciso Sarai olhar para Abrão e dizer: eu quero que você desperde ela. Decisões, né, irmãos? Estava tudo bem, era a serva dela, poderia continuar com ela em toda a sua vida, mas ela tomou uma decisão que Deus não mandou, colocou alguém nos planos que Deus tinha para ela e para seu esposo, e lá na frente ela teve que tomar uma decisão. E Abraão, na hora que ela disse, despede ela e seu filho, a Bíblia diz que Abraão se entristeceu, ele ficou afligido, mas o Senhor disse: Abraão, faz o que tua esposa está mandando. E ele teve que tomar essa decisão. Então, por isso, irmão, temos que tomar cuidado de colocarmos terceiros em planos que Deus tem para mim e para você, que Deus não mandou nós colocarmos. E aí nós sabemos da história, né? De Abraão, de Sarai. E agora nós vamos para a palavra que o Senhor disse: não permita que alguém entre nos planos que Deus tem para você. Eu falei que seria 2 textos dentro dessa palavra. E quando o Senhor falando ao meu coração a respeito desta mensagem, Ele me levou lá no Jardim do Éden. O Senhor me levou lá no Jardim do Éden, quando o Senhor coloca Adão e Eva ali no jardim, e Ele dá uma ordem. Aqui está todo o jardim, está todas as árvores, tem tudo para vocês. Vocês podem comer de tudo que há aqui dentro. Mas eles tinham fartura dentro daquele jardim. Mas por causa de apenas uma árvore, aconteceu algo que trouxe consequência, que vem acontecendo até hoje em nossas vidas, né? Porque o Senhor, naquele momento, a palavra de Deus diz que Eva, ela começou a dar ouvido, a permitir que o adversário entrasse nos planos que Deus tinha na vida deles. E a palavra do Senhor diz que ela começou a dar ouvido à serpente, e de repente a serpente começa a conversar com ela, e ela faz uma pergunta: foi assim que Deus disse? Que não era para vocês comerem porque vocês iam morrer? O pastor sempre frisa isso aqui, né? E a gente sempre lê. E aí a serpente disse: não, vocês não vão morrer. Simplesmente Deus não quer que vocês comem, porque a partir do momento que vocês comerem, os seus olhos vão abrir e vocês vão ser como Ele. Passar a entender isso, as coisas como Deus entende, passar a ver as coisas como Deus vê. E Eva deixou-se levar, deixou que entrasse um terceiro nos planos que Deus tinha na vida dela e de Adão. E a palavra de Deus diz que ela vai e come da fruta. Interessante, mas se nós parar e meditar, quando Eva, ela pega o fruto e ela come, e Deus disse: quando comer, vocês vão morrer. Ela correu um risco muito grande. Porque o inimigo falou: não, vocês não vão morrer, mas Deus falou: vocês vão morrer. No momento que ela comeu o fruto, ela poderia realmente ter perdido a sua vida física, né? Ela morreu espiritualmente e continuou vivendo fisicamente, mas ela correu um risco muito grande, que ela poderia ter comido do fruto e ali mesmo poderia ter morrido, perdido a sua vida. Mas ela foi, a Bíblia diz que ela morreu espiritualmente. E logo em seguida ela leva o seu esposo
a fruta, ele come e os dois morrem espiritualmente. E agora vem a consequência. Deus disse: agora então, porque vocês desobedeceram, então vou dar uma... Me fugiu da mente aqui agora. Uma sentença, né? Vou dar uma sentença para Abraão, para Adão. Vou dar uma sentença para Eva e uma sentença para serpente. Você, Adão, vai ter que deixar o jardim, você vai ter que sair, vai ter que trabalhar duro, vai ter que comer o suor das suas mãos. E você, Eva, sabe o que vai acontecer? Eu vou multiplicar as dores de parto. E aí ele olha para a serpente e disse: e você, serpente, você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó por resto da sua existência. Veja a consequência, irmãos, quando nós deixamos ou colocamos alguém, terceiros, que Deus não mandou colocar nos planos que Ele tem para mim e para a sua vida. Então precisamos tomar muito cuidado em colocar aquilo que Deus não mandou nós colocar nos planos de Deus para mim e para a sua vida. Mas como eu vou saber, presbítero? Irmão, Deus, quando Ele tem um plano na minha e na sua vida, e que nós oramos e falamos com Ele, Deus vai direcionar e orientar a minha e a sua caminhada diante desta terra. E se eu e você, muitas das vezes, podemos entender e compreender que às vezes não é aquilo que Deus quer para mim e para você. Porque Abraão, quando ele sai, ele leva Ló com ele. Deus disse: Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus poderia falar: leva alguém da sua família, ou leva seu sobrinho Ló. Deus não falou isso para ele. Quando Deus fala para Sarai e para Abraão, Ele disse: eu vou dar um filho a vocês. Não falou: eu vou dar um filho para vocês através de uma outra pessoa. Então, quando Deus fala conosco, Ele fala para que nós possamos entender e compreender os planos que Ele tem para nossas vidas. E terceiro, muitas das vezes, irmão, vai trazer consequência na minha e na sua vida. Então precisamos tomar muito cuidado. Aquilo que nós deixamos ou colocamos nos planos que Deus tem para mim e para você, durante a nossa caminhada e jornada na face desta terra. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Um outro texto, quarto texto que o Senhor me levou nessa mensagem. Jacó. A palavra de Deus disse que quando mãe de Jacó pergunta ao Senhor o que estava acontecendo dentro do seu ventre, ele disse: é uma luta entre dois povos, e os mais velhos vai servir o mais novo. E a Bíblia diz que quando primeiro nasce Esaú, mas Jacó vem atarracado no seu calcanhar. Nasce atrás, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, que o mais velho serviria o mais novo. Mas tem uma coisa, irmão, que muitas das vezes nós não paramos para entender e compreender, que Deus é poderoso e suficiente para fazer algo na minha e na sua vida sem a nossa ajuda, sem que nós colocamos a nossa mão, sem que nós colocamos nossos pensamentos, nossos planos para que atrapalhar os planos e os projetos de Deus. E nós vemos que quando Deus fala para Rebeca, né, se eu não me engano, e aí então ela tem os filhos. E quando o pai chama o mais velho para ele vir procurar uma caça que ele vai abençoar, ela entra no meio daquilo que o Senhor tinha prometido. Vamos dar um jeitinho aqui para que
ele não abençoa o mais velho, mas sim abençoa você. Será que Deus não tinha o poder, irmãos? Ou não tem o poder de fazer aquilo que Ele quer fazer, que Ele diz que vai fazer? Nós precisamos entender, compreender e pensar sobre isso. Porque muitas das vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, né? Deus, infelizmente o negócio aqui está dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Nós vemos que o negócio está complicado, nós vamos dar uma mãozinha aqui para que a coisa aconteça. Não, amados. A Bíblia diz que é confiar, como disse o pastor hoje já, né? Esperar e saber que Deus pode tudo ao meu, ao seu, ao nosso respeito. Ah, presbítero, mas você não sabe o que está acontecendo lá na minha casa, na minha família, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa. Amados, eu não sei, mas a Bíblia diz que Deus o sabe de todas as coisas. Então, quando nós confiamos, quando nós esperamos, quando nós acreditamos, a palavra do Senhor diz que Ele vai agir conforme a minha e a sua fé. É somente nós crer, confiar e esperar, e saber que vem dele o meu, o seu, o nosso socorro. Não vem do homem, não vem do vizinho, não vem do pai, não vem da mãe, não vem do patrão, não vem daquele que é o melhor amigo. A palavra de Deus diz que vem do Senhor, o meu, o seu, o nosso socorro. E aquilo que Ele tem que fazer na minha e na sua vida, irmãos, tenha certeza de uma coisa: Ele não precisa de uma mãozinha sua ou minha para que Ele faça ou realiza a sua vontade e o seu querer. Então precisamos saber, entender e confiar nesse Deus que nós servimos. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ela fez lá, né, como a história que nós já conhecemos, né? Mandou ele matar lá um carneiro, né? Pegou lá uma ovelha, pegou lá pegou o couro, né? Fez a roupa, preparou tudo certinho, deixou ele todo como era Esaú, peludo, né? Aí, quando seu pai vai abençoar, ele disse: não, mas o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz não. Mas sou eu. Não era, irmãos. Na verdade, Jacó, ele foi influenciado, né, pela sua mãe. E às vezes nós falamos que Jacó sofreu por isso, por aquilo. É claro que muitas das vezes vem a consequência. Quando nós fazemos algo que Deus não mandou, vem as consequências. E aí, Ele vai e abençoa o mais novo. Quando o mais velho chega, ele diz: pai, já cheguei, aqui está o preparado. Eu quero agora que o Senhor me abençoe. Ele disse: não, mas eu já abençoei, não era você? Não, não era eu. Então era Jacó. Ah, esse camarada, pode deixar. Meu pai está prestes a partir, meu pai está prestes a morrer. É, o meu pai morrer, eu vou matar ele também. E a mãe dele ficou sabendo, né, que Esaú estava já planejando. Jacó, agora você tem que fugir. Eu vi a pregação aqui, não me lembro se foi o pastor que pregou, quem pregou, que Jacó teve que fugir, perdeu a casa, a família, né? Saiu de casa praticamente só com a roupa do corpo. Chegou lá na casa de seu tio, Labão. Ele foi enganado. Trabalhou 7 anos por uma esposa a qual ele se agradou. Quando foi para casar, ele recebeu aquela que não era a que ele queria. Depois teve que trabalhar mais 7 anos. As consequências, irmãos. E aí nós vemos a consequência até onde vai. Eu estou correndo um pouquinho aqui para nós terminar logo, né? As consequências até onde vai.
Jacó, ele passou por tudo isso, foi próspero, graças ao Senhor. Aí ele percebeu que o seu sogro estava olhando meio que atravessado para ele, né? E eu quero, o negócio é, mulher, vamos juntar os nossos trapos aqui e vamos embora. Vamos juntar tudo que é nosso, ó, vamos voltar. Deus mandou que eu voltasse. E ele com medo, né, de se morrer pela mão do seu irmão, porque ele sabia que a qualquer momento eles iam se encontrar. E a palavra de Deus diz que eles voltam. E aí ele vai, arma uma estratégia no meio do caminho. Coloca uma mulher mais para frente, outra mais para trás, uns filhos mais para frente, outros mais para trás. Um grupo mais na frente disse, se ele atacar o primeiro grupo, o segundo vai se livrar, né? E ele manda presente para o seu irmão. Aí quando ele se encontra, Deus já tinha quebrantado o coração do seu irmão. Mas aí lá na frente, irmãos, a consequência na vida de Jacó continua. Foi abençoado, próspero. Aí teve os filhos. Aí vem o filho que a Bíblia diz que ele mais amava, José. E aí os seus irmãos, José começa a ter um sonho contra para os seus pais, para os seus irmãos. Seus irmãos crescem uma inveja no coração deles e diz assim, nós precisamos tirar esse menino do nosso caminho. Porque ele quer mandar em nós. Nós somos os primeiros, ele é o último e quer mandar em nós. Isso não vai acontecer. Aí o que aconteceu? Tentaram matar José. Mas quando Deus tem um plano na minha e na sua vida, a Bíblia diz que nós não vamos morrer sem que o plano de Deus se cumpra. E aí eles jogaram José numa cova. De repente, um dos irmãos disse, nós não vamos matar ele, porque senão o sangue dele vai cair sobre nós. Mas aí eles tiram da cova, vêm os mercadores, ele disse, vamos vender este menino. E aí eles vendem o menino para os mercadores levam para o Egito. Mais um sofrimento na vida de Jacó. O seu filho morreu, acho que uma fera matou ele. A Bíblia diz que Jacó ficou vários anos, né, com esse sofrimento. Muitas das vezes é consequência, irmãos, daquilo que nós fazemos e que Deus não mandou nós fazermos a respeito dos planos que Ele tem para mim e para a sua vida. E nós vemos que a mãe de José não viu mais eles, né? Ela não chegou ao Egito. Ela morreu no meio do caminho. E aí nós vemos aí as consequências, muitas das vezes, que acontece quando nós deixamos alguém entrar nos planos de Deus para nossas vidas, ou nós colocamos alguém nos nossos planos sem Deus mandar. E eu vou estar encerrando por aqui. Então eu espero que vocês entenderam aí o que Deus quis falar comigo e com você. Não colocar pessoas ou terceiros em planos que Deus não tem para mim, que Deus tem para mim e para você, ou permitir que alguém entre, porque muitas das vezes nós podemos pagar caro por isso. Então vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco quando nós ouvimos a sua voz. Uma pregação como essa, Deus pode estar falando ao meu e ao seu coração. E aí é aquilo que eu falei logo no início, que eu estava meditando nesta palavra, e Deus disse, eu ouvi claramente no meu coração, alguém vai dizer, não tem nada a ver. E o Senhor disse para mim, incredulidade não é apenas você não crer na palavra, mas é não crer naquilo que a palavra está sendo pregada. E aí ele diz assim, Tomé estava lá. Na primeira reunião Tomé não estava. Na segunda reunião, os outros discípulos disseram, o Senhor apareceu para nós. Eu não creio. Se você não crê, irmãos,
Aí é você e Deus. A Bíblia diz que o mais importante para mim e para você é crer. Aquele que crê, ele diz, verás a glória de Deus. Então vamos crer. Vamos crer naquilo que o Senhor está falando comigo e com você. Através da palavra, através da leitura da palavra, através de um ensinamento da palavra. Porque Deus, ele fala de várias formas. Ele pode estar falando comigo, com você, num louvor que está sendo cantada. Às vezes alguém está cantando louvor aqui, em uma pequena estrofe do louvor, Deus vai falar com você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você, não colocamos terceiro daquilo que Deus não mandou em nossa história ou nos planos de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou chamar o pastor aqui para ele fazer um apelo, né? Eu vou passar para ele estar fazendo apelo. Se alguém quer, não é aceitar Jesus, né? Se alguém quer que Jesus aceita você, você só precisa aceitar a palavra. Porque nós não aceitamos Jesus, é Jesus quem aceita eu e você. Nós só precisamos aceitar a palavra dele para que ele aceite nós, nos seus braços, para que ele aceite nós nos seus caminhos, na sua presença. Aleluia. As palmas que louvam o Senhor. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, irmãos. Você que está do outro lado, nos internautas, os internautas, você entendeu esta palavra? Deus veio nesta noite nos instruindo e nos corrigindo, né? Em nome de Jesus, eu quero chamar a atenção sua. Você começou a se interessar por esse trabalho através das plataformas do YouTube, Instagram, do Facebook. Quero chamar a sua atenção. Você entendeu a palavra desta noite? Saiba que Deus tem um amor imenso pela sua vida, a sua casa. Mas Deus quer uma coisa, e frisou muito, é o crer. Eu tenho que crer. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E quando eu ouço, eu passo a crer. Crer é diferente de acreditar. Crer é tomar a verdade. Crer é tomar a verdade para todo sempre. Diferente de acreditar. Acreditar é tomar a verdade por um tempo. Eu acredito, 6 meses, 8 meses. Eu não acredito mais. Crer é diferente. Por isso que Jesus disse, se crer, verás a glória de Deus. Diga comigo, eu creio. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça onde você está. Não sei onde você está, se está assistindo num leito de hospital, na cama, em casa, na sala do trabalho. Aceita Jesus Cristo como teu único, exclusivo e eterno Salvador. Não é para ser crente, não. É para morar no céu. Para que Deus vai escrever o seu nome lá no céu. Todo segmento religioso sabe muito bem que existirá futuramente juízo final. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Todo joelho. Você está incluído. Eu, como servo do Senhor, um dos pequenos, mas grande em palavra de Deus, eu te convido a aceitar a Jesus. Se renda enquanto há tempo. O hoje, o agora, o já. O nosso Deus, ele é já. A Bíblia diz que de repente veio do céu, né? Já. Ele te convida nesta noite. Leia Mateus 10, 32. E faça cumprir o versículo 32 na tua vida. Mas tem também o 33. Você pode também fazer cumprir o 33.
E estou falando isso também para minhas irmãs que está lá no Maranhão, minha mãezinha abençoada, beijo para você, minhas tias, todo esse pessoal que nos assiste. Se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe a palavra ou as mensagens que é distribuída nesse altar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos?